Vou fazer então o seguinte, nós temos Bitcoin, a moedinha da praia, em uma pontuação, né, em uma região de acumulação, e eu vou trazer o Price Action que eu comentei ontem, tá? O Price Action que eu comentei ontem foi isso daqui. O mercado está em um grande caixote lateral, em uma fase de ou distribuição ou acumulação. Só vamos saber se é acumulação ou distribuição depois que ele sai desse caixote. Se ele sair para baixo, vai ser uma distribuição de preço. Se ele sair para cima, é uma acumulação, tá? No meu entendimento, eu acredito que ele, no momento que ele precisar sair desse caixote, ele vai querer ir para um lado para depois ir para o outro, tá? Então, significa que ele vai cair agora nos próximos dias? Não sei. Acredito que não, tá? Se eu pegar tendência de curto prazo, agora, ó, só curto prazo, tá? O que eu estou olhando aqui? Ele fez um rompimento dessa região de preço, onde ele estava parado praticamente 5 dias de movimentação. O preço ele se manteve, né? Eu brinquei até que o Bitcoin nesses 5 dias ele virou uma stablecoin. E ele está buscando essa liquidez ainda, tá? Nós temos a principal região para compra, tá? Ou seja, a região mais otimizada para a compra seria esta região aqui, tá? Até vou mudar as cores aqui para ficar mais tranquilo. Seria essa região inferior aqui, ó, esta região. Aqui é onde está a principal região de compra. E a principal região de venda é justamente aqui nos 103 mil dólares, tá? Regiões onde nós temos ausência de negociação. Então, aqui nas pontas, nós temos, digamos, os principais pontos máximos de busca de liquidez que ele pode atingir durante esse movimento de alta de curto prazo. E vocês podem estar me perguntando, Augusto, no curto prazo, o que o Bitcoin vai fazer? No curto prazo, eu vou falar o seguinte, a minha opinião para os próximos, vamos lá, 9 dias, tá? No curto prazo, eu entendo que a probabilidade maior é que o mercado vá subindo aos poucos para esta direção aqui. Lá para os 102 mil dólares, talvez até os 103 mil dólares, tá? Primeira região de ausência de liquidez acima, que é esta região aqui, tá? E que é compatível com topos anteriores. Porque apesar do movimento de queda recente, geralmente nós temos que lembrar que, mesmo que as altcoins caíram 80%, não significa que elas não consigam se recuperar dessa queda, porque nós estamos diante de um mercado de bull market e não no mercado bear market. Nós não estamos num mercado urso, tá? Que é aquele ano de queda e tal. Esse ali ainda nós estamos ainda no mercado expansionista. Se eu for ver, a probabilidade maior de curto prazo para os próximos, sei lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, tá? Curtíssimo prazo, é de alta. E as altcoins podem se recuperar desses dias aí. Porque o RSI do Bitcoin também está apontando para cima no gráfico de 4 horas. Isso significa que ele está tentando pegar e capturar os apostadores de baixa de curto prazo e também ainda buscando essa liquidez. Mas entenda, nós temos muita resistência aqui nessa região. Isso que eu falei é um compilado de coisas que eu ensino no Crypto Blinders, tá, pessoal? No Crypto Blinders. Essa faixa de preço, ela é uma excelente resistência, tá? Então, olhando assim o rompimento que aconteceu ontem, eu comentei que o mercado no curto prazo tende a subir um pouco. E é o que está fazendo, ele está subindo um pouco, está reagindo. Percebam que ele está reagindo com baixo volume. Se você pegar o volume aqui, ó, ele está indo baixo, porque é normal. No dia em que acontece aquele movimento mais violento de busca de liquidez, né, ou seja, aquela queda muito forte, após esses dias, o mercado ele tende a se acalmar. Não por menos o Bitcoin ficou vários dias lateral, com pequenas altas e pequenas baixas, e ele tenderá a continuar desse jeito nos próximos dias. Porque esse é um mercado bastante manipulado e ele está numa região onde ele pode estar fazendo distribuição ou acumulação. Não tem como eu antecipar se é uma distribuição ou não. Na minha opinião, é uma distribuição, por quê? Por causa do comportamento das altcoins. As altcoins elas estão ainda em tendência de baixa. E mesmo em tendência de baixa, existem períodos de alta. Ou seja, mesmo que o preço vai fazendo ondas de baixa, nós temos dias de alta, impulsões de alta. Não por menos a gente vê o Ethereum fazendo exatamente isso, né? Então, se eu pegar aqui, eu vejo o quê?
O Ethereum, ele vai querer buscar no curto prazo alta para cá. Se eu fosse apostar alta para os próximos dias, né? Se eu fosse apostar uma direção de mercado para os próximos dias, eu, Augusto, apostaria em alta. Mas eu tenho certeza que vai ser alta? Não. Por quê? Porque ele está abaixo das médias, ele está com as médias apontadas para baixo, as médias maiores, né? As médias de 8 semanas e de 200 dias. Tá? A de 200 dias também está apontada para baixo. Houve um cruzamento, só que tem um detalhe aqui. Baseado no contexto, quando estas duas médias estão cruzadas para baixo, quando estas duas médias estão cruzadas para baixo, e quando nós temos um padrão de bump and run no Ethereum, onde ele teve 3 topos, historicamente falando, pessoal, isso é uma experiência pessoal mesmo, tá? Os períodos, os momentos da minha vida em que eu mais ganhei dinheiro com o mercado foi com esse padrão que a gente chama de padrão Bump and Run, tá? Bump and Run. O padrão Bump and Run é o padrão que em 90% das vezes você tem movimento de retomada de alta depois dele. Só que no curto prazo, ou seja, é isso que eu estou falando, no curto prazo, é bem comum ver o preço vir para cá, bater resistência, sofrer de novo quedas lentas e graduais e depois reversão, quando ele rompe essa linha e aí ele começa a entregar alta forte. Augusto, eu quero me especializar em análise gráfica para entender qual é o melhor momento de comprar e entender como é que está a onda do movimento do mercado. Tem ali o Crypto Blinders, eu link na descrição, que ele é um conteúdo complementar, é um conteúdo de estudo que você vai aprender a analisar o gráfico sem depender de mim. Tá? Então, o que eu faria e o que eu estou fazendo? Cara, uma vez por semana, nas segundas-feiras, eu estou comprando Ethereum e Bitcoin.